Olá pessoal, bom dia, e boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. O conteúdo nosso hoje ele corresponde à base curricular do sexto ano. E nessa base curricular do sexto ano nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre a origem da espécie humana na América. De que forma se deu, de que maneira se deu, quais foram os estudos que chegaram a essa conclusão e de que maneira houve esse desenvolvimento. Eu já mencionei anteriormente, em aulas anteriores, que esses primeiros hominídeos, segundo estudiosos, eles surgiram na África, se aproveitaram de situações em que os continentes estavam quase que colados um ao outro, próximos um ao outro, e fizeram esse deslocamento. Esse deslocamento foi feito e o homem pré-histórico africano ele foi migrando até chegar em outras regiões, inclusive na América. O que é que a gente tem? Temos que entender que vão surgir teorias de que forma esse homem chegou, de que forma ele contribuiu para a nossa formação, de que forma ele contribuiu para o nosso desenvolvimento, não é? Além disso, é preciso que tenhamos em mente um pouco de conhecimentos geográficos. Eu já falei lá, né, pessoal do sexto ano? Isso. Já mencionei que o estudo histórico, ele também necessita de auxílio de outras ciências que vão justamente colaborar para o entendimento do nosso conteúdo. E aí na página 37 nós vamos ter um mapa que vai descrever como era esse deslocamento da população pré-histórica na América, e depois nós vamos estudar esse deslocamento no Brasil. Então, o que é que temos aqui? Na página 36, a origem da espécie humana na América. Assim como é bastante difícil determinar a origem do ser humano, realmente é muito difícil. Os historiadores se debruçaram, mergulharam nesse conteúdo de entender e pesquisar e vasculhar onde está a origem do homem pré-histórico, e está tendo ainda muitas dificuldades, porque são poucos vestígios que foram deixados, não é? Poucos vestígios. Mesmo assim, o historiador é um profissional insistente, curioso, persistente, que acredita muito naquele projeto que ele está abraçando, tá bom? Então temos aqui a origem da espécie humana na América. Assim como é bastante difícil determinar a origem do ser humano, é igualmente complicado identificar quando os primeiros habitantes chegaram ao atual continente americano e até surgiram no mesmo continente. Diante disso, qualquer vestígio tem grande importância para tentar esclarecer esse passado pré-histórico que tanto desperta a nossa curiosidade. Segundo a datação de vestígios, o ser humano pré-histórico americano surgiu no período de 50 a 60 mil anos antes de Cristo. Esta constatação foi possível através dos indícios, alguma coisa que vai fazer com que os historiadores entendam que aquilo ali foi daquele homem pré-histórico, não é? Indícios deixados por essa figura humana, como restos de carvão, objetos de pedra, pinturas em cavernas e esqueletos. Com base nisso, 3 teorias foram desenvolvidas para explicar o aparecimento da espécie humana no continente americano. São eles: a teoria autóctone, defende o surgimento do ser humano no próprio continente americano,
Todavia, a maior parte da comunidade científica acredita, por conta de vestígios, que o homem e a mulher surgiram aonde? Muito bem, parabéns, viu, lá na África, aquilo que eu já falei em outras aulas e disse no início dessa aula de hoje. Na África, o que é reforçado pelos fósseis e esqueletos de hominídeos considerados mais antigos. Devido a isso, a teoria Actone, foi descartada, até porque não foram encontrados fósseis que fossem mais antigos do que os achados na África. Teoria de Clovis baseou-se, ainda na página 36, baseou-se em achados arqueológicos na cidade de Clovis, nos Estados Unidos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Esse território do Novo México pertenceu anteriormente ao país México e foi adquirido pelos Estados Unidos. Os vestígios datam de 11.500 a 12.000 anos antes de Cristo. Já no final da Era do Gelo, foram encontrados artefatos como restos de carvão e pontas de flechas feitas com osso. Para os cientistas, com o período glacial, o nível das águas dos mares estava bem abaixo da normalidade, o que fez com que surgisse uma faixa de terra ligando a Sibéria ao Alasca pelo Estreito de Bering, fazendo com que homens de origem mongol, da Mongólia na Ásia Central, chegassem à América. Segundo essa teoria, o período em que os humanos fizeram a travessia do Estreito de Bering teria se dado por volta de 50.000 anos antes de Cristo. Teria feito esse percurso a pé, pois provavelmente não conhecia técnicas necessárias para a construção de embarcações. Depois que eles vão conhecer técnicas para construir embarcações. Não é nesse momento, daqui a pouco vamos começar a ver isso. Na próxima teoria. Agora, claro, você não vai imaginar que ele construiu um barquinho, no outro dia estava tudo pronto, estava dentro do mar, viajando. Não estou dizendo isso. Era preciso cumprir etapas, era preciso cumprir estágios para que esses barcos fossem construídos e a partir dessa construção tivéssemos ali condições dessas embarcações chegar a outras regiões. Então vamos conhecer a teoria transoceânica. Essa sim é a teoria que vai fazer com que possamos conhecer esses deslocamentos que os primeiros homens pré-históricos faziam através dessas embarcações. Não é? Agora, aquilo que eu volto a reforçar, não vai ser do dia para a noite, tem um estágio para isso. Transoceânica, 37. A terceira teoria criada para tentar explicar o surgimento da espécie humana na América supõe a migração. O que é migração? É um deslocamento de um local para outro. Migração de grupos humanos vindos da Ásia, da Polinésia ou Oceania, pelo Oceano Pacífico. Nessa teoria, os grupos teriam cruzado o oceano e chegado à América do Sul agora aí, ó. Preste atenção no serviço aí, viu? Muito bem, isso mesmo, você vai longe. Em pequenos barcos, diferentemente do que aponta a teoria de Clovis. Eu sou adepto dessa teoria, concordo com ela, essa teoria transoceânica que vai falar das pequenas embarcações que foram feitas. E aqui o mapa, aquilo que eu ressaltei no início, a geografia é uma ciência auxiliar da história que colabora para a nossa formação. A origem da espécie humana no Brasil, ainda na página 37. Desvendar os mistérios acerca da origem do homem e da mulher brasileira também é difícil.
Normalmente, seu aparecimento é associado ao dos grupos humanos por parte do atual continente americano, que teriam chegado pelo Estreito de Bering e se espalhado por todo o continente, chegando ao Brasil. Deu para entender? Muito bem. Os sambaquis, entre os vestígios mais significativos, estão os chamados sambaquis, também conhecidos como concheiros, verdadeiros depósitos de vestígios materiais dos primeiros habitantes do litoral brasileiro. É bom destacar que essa ocupação do território brasileiro, desses povos, faz muita lógica por conta dessa teoria transoceânica, dessas primeiras embarcações chegando ao litoral brasileiro. Inclusive, a formação populacional nossa, a ocupação populacional em nosso território vai começar pelo litoral. Haja vista que as capitais, não é? Grande parte das capitais do Brasil, no Nordeste principalmente, estão localizadas no litoral, exceto a capital do Piauí, que fica no interior, que é Teresina. Mas as demais capitais, elas ficam na região litorânea, por conta da proximidade. Os invasores, os colonizadores, aliás, melhor dizendo, os colonizadores não queriam adentrar o interior do Brasil com medo das tribos indígenas, também conhecida como tribos hostis, os índios canibais, tá bom? Mas eu não vou nem aprofundar muito, fiz esse passeio, mas não vou aprofundar muito não.